Boa noite, igreja. Graça e paz a todos vocês que estão nos acompanhando, estão nos assistindo através do seu smartphone, do seu celular, do seu computador, do seu notebook. Seja bem-vindo e cultue conosco. Celebre conosco o nosso Deus. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, viemos te agradecer, Pai, por mais um dia que o Senhor nos permite, Pai, estarmos aqui reunidos, ó Deus, mesmo, ó Deus, à distância, ó Pai, mas cada um que está, Pai, no seu lar, assistindo, ó Deus, esse culto, ó Pai, assistindo essa transmissão, Senhor, que o Senhor Deus venha, Pai, abençoar, venha, ó Deus, se fazer presente, ó Pai, no lar de cada pessoa que está assistindo, Senhor, a cada membro dessa casa, a cada membro dessa família, a cada pessoa que assiste, ó Deus, nas proximidades da nossa cidade, do nosso estado, por onde tem chegado, ó Pai, essa transmissão, que o Senhor se faça presente, possa visitar, Pai, com a Tua presença, que através, ó Deus, dessa ministração, desse culto, ó Pai, o Senhor possa, Deus, trazer, Pai, renovo, que o Senhor possa trazer, Pai, a Tua paz, a Tua alegria, Senhor Deus, que vidas possam ser impactadas, que vidas, ó Deus, possam ser transformadas, ó Pai, que através, ó Pai, desse culto, ó Deus, dessa transmissão, ó Pai, a Tua voz, ó Deus, possa chegar, Pai, e a Tua vontade possa prevalecer, Pai. Em nome de Jesus, se faça presente, ó Deus, que não seja nós, ó Pai, mas que seja a Tua presença, o Teu Espírito Santo, ó Pai, entrando, ó Deus, e ministrando em cada lar, em cada família, cada jovem, cada adolescente, cada um, Pai, que nos acompanha, ó Deus, através dessa transmissão, ó Pai. Em nome de Jesus, toma a direção, Pai, e faça a Tua vontade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Daremos início ao nosso culto. E você que nos acompanha, peço que você possa abrir a sua Bíblia, que se encontra em Salmos, estaremos fazendo a leitura. Salmos, no versículo 75, do 1 até o 10. Você que tem sua Bíblia, pega a sua Bíblia, acompanha. Você que não tem a sua Bíblia, de onde que você esteja, vai estar transmitindo aqui, você pode acompanhar. Que diz assim: Damos-te graça, ó Deus, pois perto está o teu nome. Todos falam dos teus feitos maravilhosos. Tu dizes: eu determino o tempo em que julgarei com justiça. Quando treme a terra com todos os seus habitantes, sou eu quem mantenho firmes as suas colunas. Aos arrogantes digo, porém, parem de vangloriar-se, e aos ímpios, não se rebelem. Não se rebelem contra os céus, não falem com insolência. Não é do Oriente nem do Ocidente, nem do deserto que vem a exaltação. É Deus quem julga, humilha um e exalta outro. Na mão do Senhor está um cálice, cheio de vinho, espumante e misturado. Ele o derrama, e todos os ímpios da terra o bebem até a última gota. Quanto a mim, para sempre anunciarei estas coisas. Cantarei louvores ao Deus de Jacó. Destruirei o poder de todos os ímpios, mas o poder dos justos aumentará. Eu gostaria só de repetir, que você possa acompanhar junto conosco o versículo 3, que diz assim: Quando treme a terra com todos os seus habitantes, sou eu quem mantenho firmes as suas colunas. Amém? Iremos agora passar um vídeo para que você possa meditar, possa refletir. Acompanhe esse vídeo e reflita neste vídeo. Imagine essa corda e pense que essa corda é infinita. Agora imagine que esta corda é uma linha do tempo da sua existência. Você existe para sempre. Vê essa parte vermelha? Isso representa seu tempo nessa terra. Você tem alguns anos aqui nessa terra e depois tem o restante da eternidade em algum outro lugar. O que me deixa assustado é que alguns de vocês só conseguem pensar nessa parte vermelha. É tudo o que você consegue pensar, você é consumido por isso. Nossa, eu não consigo esperar tudo isso, sabe? Vou trabalhar duro e economizar, guardar bastante dinheiro para aproveitar esta parte aqui. Você é consumido por isso, você pensa, nossa, vou viajar bastante, comer bem, vou fazer tudo isso durante essa parte. Você tá de brincadeira? E quanto isso aqui? E todo o restante? Isso é loucura! Porque a Bíblia nos ensina que o que eu faço durante essa pequena parte vermelha determina como vou existir por milhões e milhões e milhões de anos para todo sempre. Então por que eu
passaria essa pequena parte vermelha tentando ficar o mais confortável possível, me divertindo o máximo que puder. Paulo diz: olha, eu vou viver a minha vida para esta missão. Vou passar a minha vida, investir a minha vida para este momento, quando eu cruzar a linha de chegada. Então eu vou esquecer tudo que eu poderia aproveitar. Não vou olhar ao meu redor. Vou ser como um corredor, apenas olhando para o momento que vou estar diante de Deus. Porque quando eu estiver diante dele, não vou ter essa chance aqui novamente. Temos uma chance nessa vida na Terra, e ela pode acabar a qualquer segundo para qualquer um de nós. Temos uma chance e depois vem a eternidade. Existem pessoas que olham algumas das minhas decisões e dizem: ah, você é muito estúpido, porque isso vai realmente afetar aquilo. E eu digo: você é estúpido, porque vai afetar tudo isso aqui. Cara, eu falo sério, eu olho o jeito que as pessoas vivem e digo: nossa, isso é loucura. Você é tão louco. Você vai fazer isso agora e aproveitar o agora sem saber se você tem um amanhã? Você pensa que isso é inteligente e que eu sou burro? Amém? Agora estaremos tendo mais um momento de oração e convido você que está nos assistindo, está nos acompanhando, que possa também, na sua casa, no seu lar, onde você estiver, você possa estar conosco, interagindo junto com a gente nesse momento de oração. Onde você estiver, ore, levanta suas mãos, fale com Deus nesse momento e nos ajude em oração. Oremos. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, vem mais uma vez te agradecer, Pai, por esse instante que o Senhor tem nos permitido, Pai. Por estarmos aqui, Pai, te apresento mais uma vez, Senhor Deus, a cada lar, a cada família, Senhor Deus, a cada pai de família, a cada mãe. Deus, te apresentamos, ó Deus, a nossa nação, o nosso país, ó Pai, no teu altar, Senhor. As coisas, ó Deus, que vêm acontecido, Senhor Deus, as coisas que têm acontecido nesses dias, ó Pai. Eu creio em Ti, Pai, que Tu tem um propósito, ó Pai. Que tudo isso, ó Deus, é Tua vontade, Tua permissão, Senhor Deus. Tu tem um propósito nesses dias, ó Pai. E eu creio, ó Deus, que ele está sendo alcançado, ele vai ser alcançado, ó Pai, que tudo tu tem um propósito, ó Pai. Seja no meio dessa crise, seja no meio dessa situação, Senhor, tu continua sendo Deus, Pai. Tu continua, Pai, olhando para nós. Tu continua, Deus, mantendo-nos, ó Deus, de pé, Pai, como o versículo assim dizia, ó Pai, que treme a terra, ó Pai. Coisas acontecem, Senhor Deus, mas o Senhor continua sendo Deus. O Senhor, ó Pai, é que nos mantém de pé, Pai. É o Senhor que mantém a tua igreja de pé, Senhor Deus. É o Senhor que mantém, Pai, o nosso deitar, o nosso levantar, Senhor. É o Senhor que nos sustenta, Senhor Deus. As nossas colunas estamos firmes, ó Pai, não por nós, ó Pai, mas pela Tua graça, Senhor. Pela Tua misericórdia, ó Deus, pelas Tuas bênçãos, pela Tua provisão, Pai. Deus, te apresento, ó Deus, a nossa cidade, ó Deus, o nosso estado, Senhor. Que o Senhor continua, Pai, olhando para nós, ó Pai, continuando derramando a Tua graça, a Tua misericórdia, Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Pedimos também perdão, Deus, pelos nossos erros, pelas nossas falhas, Senhor. Purifica, Deus, as nossas vidas, Senhor Deus, purifica as nossas vestes, Senhor, diante de Ti, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Te apresentamos, ó Deus, os governantes, ó Deus, das cidades, ó Deus, dos estados, Senhor Deus, as autoridades, Senhor Deus, que o Senhor dê sabedoria, que o Senhor dê discernimento, ó Pai, que a Tua vontade também possa prevalecer, Senhor. Do tudo alto, ó Deus, tem contemplado, ó Deus, as coisas têm sido feitas, ó Deus, que já vinham, ó Deus, sendo feito, ó Deus, e nada, ó Pai, escapa do Teu olhar, Deus. Eu creio que Tu está no controle, Senhor Deus, que tudo, Deus, Tu tem um propósito, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, ser com cada governante, ó Pai, as coisas, ó Deus, que têm sido feitas, ó Deus, que não têm sido do Teu agrado, Senhor, as decisões que têm sido tomadas, ó Deus, pessoas que têm se aproveitado, ó Pai, dessa situação, Senhor Deus, mas o Senhor continua sendo Deus, ó Pai, continuamos, ó Deus, crendo, ó Deus, unidos, ó Deus, numa só fé, num só propósito, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, está conosco, ó Pai, que a Tua vontade vai prevalecer, Pai, que a Tua justiça, Senhor Deus, prevalece, ó Pai, que a Tua graça, a Tua misericórdia, Senhor Deus, e a Tua vontade, ó Deus, vai ser feita, ó Deus, que a Tua vontade, ó Deus, prevalecerá, Pai, e que os levante, ó Deus, que as coisas que têm se levantado, ó Pai, para impedir, ó Deus, que a Tua palavra também tem que se cumprir, Pai. Cremos nisso, ó Pai, que a cada dia, ó Deus, dias vão vir, ó Pai, que a Tua palavra assim diz, ó Pai,
que virão, Pai, dias, ó Deus, maus, ó Deus, que o Senhor permite tanto o dia bom, como também o dia mau, Senhor Deus. Continua nos fortalecendo, ó Deus, continua fortalecendo, ó Pai, esse pai, essa mãe, essa esposa, esse filho, esse jovem, ó Pai, as demais denominações, ó Pai. Continua dando, ó Deus, sabedoria, discernimento, poder no Espírito Santo, ó Deus, discernimento a pastores, a líderes, ó Pai, a ministérios, ó Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, que no meio dessa crise, ó Pai, no meio desses dias maus, ó Pai, o Senhor continua, Pai, nos fortalecendo, ó Pai, o Senhor continua sendo Deus, ó Pai, continua, Deus, nos fortalecendo, ó Pai, tendo misericórdia, tendo graça da nossa nação, Pai, em nome de Jesus. Apresenta, Deus, a vida desse presidente, ó Pai, dê sabedoria, discernimento que tem se levantado, ó Deus, o que é bom, o que é mal, só Tu sabes, ó Senhor, dê sabedoria, Deus, dê discernimento, ó Pai, às autoridades, às nações, o Senado, o Congresso, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que por mais que homens, ó Deus, venham tentar, venham tramar, Senhor Deus, em nome de Jesus, traz em frustração, Pai, em nome de Jesus, os planos, ó Deus, de mal contra essa nação, contra o nosso país, contra essa nação, meu Deus. Tu tens, ó Deus, promessa sobre essa cidade, ó Pai, Tu tens promessa sobre a nossa nação, Senhor, em nome de Jesus. Eu creio também que nesses dias, ó Pai, é um tempo, ó Deus, de quebrantamento, ó Deus, um tempo de alinhamento, Senhor. Tu tem grandes coisas a fazer, Pai, nas nossas vidas, através de nós, através de cada família, a cada lar, ó Pai, que nos acompanha, Senhor Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, que o Teu propósito, ó Deus, possa ser alcançado, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que no meio dessa crise, no meio de tudo isso que estamos vivendo, ó Pai, o Senhor continua sendo Deus, ó Pai. Como aconteceu ali, Pai, naqueles tempos, ó Deus, em Samaria, aquela fome em Samaria, Senhor. E ali tinha um profeta Eliseu, Senhor Deus, que profetizou, que lançou palavras ali, ó Pai, que o Senhor continue levantando homens, ó Deus, ousados, ó Deus, homens, ó Deus, com visão, com sabedoria, Deus, para continuar, Deus, orando, ó Deus, lançando palavras, ó Deus, sobre essa cidade, sobre esse país, sobre essa nação, Pai, que dias melhores virão, Senhor, que dias melhores virão, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, como o Senhor usou, Pai, aqueles improváveis, ó Pai, eu creio que nesse tempo de crise, nesse tempo de pandemia, o Senhor também está levantando os seus improváveis, ó Pai. Tinha pessoas capacitadas naquela cidade, Senhor, tinha pessoas preparadas, até mesmo Eliseu, Senhor Deus, como o Senhor dava as estratégias para ele, ó Pai, falar o que os outros reis iam fazer, Senhor. Mas o Senhor, ó Pai, olhou para aqueles 4 leprosos, ó Pai, e eu creio que nesses tempos, nesses dias, ó Pai, o Senhor está levantando leprosos, o Senhor está levantando os improváveis, Senhor. Esse jovem, ó Pai, que está nos assistindo, está nos ouvindo, talvez, ó Pai, está sentindo, ó Deus, o improvável, está sentindo, ó Deus, sem valor, está se sentindo, ó Deus, talvez perdeu o seu emprego, a sua empresa está com dificuldade, Senhor, mas é no tempo de crise, ó Deus, nos tempos de luta, Pai, que o Senhor também manifesta o Teu poder e a Tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Eu creio que é um tempo, ó Deus, do Senhor levantar, ó Deus, os Teus improváveis, ó Pai, que no meio da luta, ó Deus, no meio dessa tudo que está acontecendo, Senhor Deus, o Seu nome vai ser glorificado através daqueles, ó Deus, que talvez são esquecidos por uma sociedade, por um sistema, ou até mesmo, ó Deus, no meio da sua parentela, da sua casa, no meio do seu trabalho, Senhor, mas é esse que o Senhor quer usar, Deus, cada um de um jeito, cada um de uma forma, Senhor, e eles vão manifestar o Teu poder, a Tua glória, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, sobre essa cidade, sobre cada cidade, ó Deus, onde está chegando essa transmissão, Pai, a esse pai de família, a esse empresário, a esse empreendedor, ó Pai, eu creio, ó Deus, que no meio de tudo isso, ó Pai, estão se levantando também, Deus, muitos estão caindo, todos estão, Deus, sofrendo, passando por isso, ó Deus, mas continuamos, ó Deus, olhando para Ti, Pai, o nosso foco é o Senhor Jesus, ó Pai, o nosso modelo é o Senhor, ó Pai, é o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que nos dá graça, ó Pai, é o Senhor que nos dá alegria, e meio a tudo isso, ó Deus, podemos olhar para o céu e agradecer, Pai, por tudo que o Senhor tem nos dado, ó Pai, que em meio à luta, em meio à crise, em meio a essas doenças, ó Pai, o Senhor continua sendo Deus, o Senhor não muda, o Senhor não mudará e o Senhor permanecerá sendo Deus, em nome de Jesus, ó Pai, se o Senhor, ó Deus, possa visitar, Deus, os hospitais, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, pessoas que estão nos assistindo, ó Pai, que estão enfermas, ó Senhor, possam ser curadas, ó Pai, no nome do Senhor Jesus, ó Pai, vá ao encontro, ó Deus, de cada pessoa que está, Deus, que está nessa situação, Pai, desse vírus, ó Deus, com positivo, que o Senhor venha, ó Pai, trazer a cura, Senhor. Cremos, ó Deus, no Teu poder, no Teu milagre, ó Pai, em nome de Jesus, que
cura, Deus, venha chegar, Pai, não por mim, Pai, mas no Teu nome que tem poder. É onde está chegando essa transmissão, Pai, que o Senhor venha trazer renovo, que o Senhor venha trazer paz, ó Pai, que o Senhor venha trazer segurança, meu Deus, trazer alegria, o gozo na alma, Deus, que embora, Deus, olhamos pelos nossos olhos naturais, ó Deus, venhamos ver, ó Pai, as coisas estão acontecendo, ó Deus, mas abra os nossos olhos espirituais, ó Pai, abra a nossa mente, ó Deus, para enxergarmos o Senhor, ó Pai, no meio de todas essas coisas que vêm acontecendo, ó Pai, em nome de Jesus, visita os hospitais, ó Pai, que no meio desses hospitais também, ó Deus, eu creio, ó Deus, que leprosos, que improváveis, ó Deus, são médicos, são enfermeiros, que talvez eu não consiga ter um acesso a um hospital, talvez o pastor não consiga ter um acesso ao chegar no hospital e falar, mas um médico vai ser um improvável que vai levar as boas novas, o enfermeiro vai ser o improvável que vai levar as boas novas, Senhor, e nesse tempo, ó Deus, então muitos falam tantas notícias ruins, ó Pai, tem pessoas se levantando, ó Pai, levando Jesus, levando o amor, levando a palavra, levando o incentivo, levando o renovo, Senhor, em nome do Senhor Jesus, ó Deus. Improváveis também se levantam, ó Deus, no meio das cadeias, no meio dos presídios, ó Pai, em nome do Senhor alcança, ó Deus, o presidiário, talvez se esteja chegando essa transmissão lá, Senhor, que ele possa ser salvo, que ele possa ser alcançado, Senhor, aqueles filhos pródigos, ó Deus, que outra hora estavam na Tua presença, outra hora eram pastores que estavam no altar, Senhor, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que o Senhor venha visitar, que o Senhor possa alcançar Espírito Santo de Deus a cada presídio, a cada presidiário, nas cadeias femininas, nas cadeias, ó Deus, masculinas, em nome de Jesus, ó Pai, uma grande riqueza de salvação no meio desses tempos, ó Pai, no meio de tudo isso, ó Deus, uma grande riqueza de salvação, Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra, o Teu amor possa ser anunciado, o Teu quebrantamento venha chegar a essa nação, Pai, nos quatro cantos dessa nação, desse país, ó Pai, um quebrantamento, um despertamento, ó Deus, um alinhamento, ó Deus, para um derramado do Teu Espírito Santo, ó Deus, para que possamos, ó Deus, desfrutar, Pai, viver, Pai, esse avivamento, ó Deus, esse derramamento de poder nos quatro cantos dessa cidade, nos quatro cantos de cada cidade das pessoas que nos acompanham, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, que eu oro, ó Deus, apresentando a cada lar que nos acompanha, Senhor, em nome de Jesus, amém. Agora teremos o nosso avisos da nossa agenda semanal. Fique ligado e acompanhe os nossos avisos. Na segunda-feira, teremos a nossa live no Instagram, a partir das 8 horas, com o nosso pastor Paulo e o Ministério de Homens de Honra da Igreja do Nazareno Porta do Céu. Na terça-feira, tem a Terça da Esperança, a partir das 6 horas. No sábado, temos a nossa live. Quinta-feira, 6 horas. E no sábado, temos a nossa live com a JNI, a partir das 8h30. Não percam. E não só assistam, mas puder compartilhar também as nossas lives, alguém possa estar precisando uma palavra, um conforto, não só assista, mas compartilhe com seu amigo, com seu vizinho, que também possa ser alcançado e possa ser abençoado. Amém? Agora teremos nosso momento de dízimos e oferta. Eu passo a oportunidade para a nossa irmã Isaura. Graça e a paz. Vamos abrir no livro de Malaquias, de 2 Coríntios, do 9, do 7 ao 10, que nos diz: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para alimento, também suprirá a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça.
E Malaquias também diz: e o Senhor abrirá as janelas dos céus e derramará bênçãos sobre medidas. Por nossa causa ele repreenderá o devorador, para que não coma o fruto do nosso trabalho. Amém? Eu quero agradecer a todos os dizimistas e ofertantes que puderam, com amor, alegria no coração, estar fazendo as suas ofertas nesse mês. Que Deus possa estar abençoando cada um ricamente e que tenha certeza, irmão, o pão não faltará, nem a farinha. No nome de Jesus, vamos orar. Senhor, nós te louvamos porque o Senhor tem nos abençoado. Sabemos que o país está em crise, mas nós estamos em Cristo. E somos gratos, Senhor, porque o Senhor não tem deixado faltar o pão na nossa mesa. O Senhor não tem deixado faltar o azeite. O Senhor também não tem deixado que a enfermidade venha nos assolar. Muito obrigada, Senhor, porque Tu és o Deus da providência. Tu és o Deus que nos dá tudo, mesmo sem merecermos, porque a Tua fidelidade, a Tua bondade permanece para sempre. Que o Senhor esteja abençoando ricamente cada dizimista e cada ofertante da Tua casa. No nome de Jesus. Amém. Eu vou deixar a conta para que os irmãos possam, aqueles que não podem vir à casa do Senhor, deixar, mas aqui está a nossa conta. Banco do Brasil, agência 0721 dígito 8, conta poupança 636 dígito 2, a variação é 51. É uma conta jurídica, uma conta física, perdão, conjunta com a junta da igreja. Amém? Que os irmãos possam estar depositando seus dízimos, suas ofertas, e aqueles que têm o desejo de ofertar na casa do Senhor. Amém? Amém? Continue ligado conosco. E agora teremos nosso momento da ministração com o nosso pastor Paulo Chagas. Jesus, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Olha aí, nós estamos nos adaptando, né? E aqui eu já vim com a máscara, né? Ao vivo é assim mesmo. Quero dizer, estou muito feliz com o nosso retorno aí às transmissões. Agradecer a você que tem nos deixado entrar no teu lar, você talvez que não faça parte, né, desse corpo, dessa comunidade como igreja do Nazareno aqui na cidade de Belo Jardim, nosso lugar chamado Esperança aqui na cidade, mas que, né, tem se identificado conosco, né, como eu havia falado num comunicado anterior, nós paramos por 2 semanas as nossas lives, mas não conseguimos ainda trazer a perfeição que nós desejamos na transmissão do culto, mas estamos bem próximo disso, né? Nós estamos tendo alguns lags sobre a transmissão, porque ainda estamos transmitindo através de uma webcam e logo a gente vai conseguir normalizar. Orem pela nossa equipe de comunicações, são jovens, dedicados, estão empenhados a trazer uma melhor transmissão possível. Graças a Deus, nós temos 2 câmeras de alta performance, mas que a gente está precisando ainda aprender a lidar com ela, com toda essa tecnologia, mas acredito que esse mês ainda a gente vai estar levando para você uma transmissão com uma maior qualidade. Amém, Jesus? Queridos, um tempo de muita reflexão, e essas 2 semanas que eu fiquei recebendo do Senhor enquanto o pessoal de comunicações organizava,
né, a nossa transmissão, melhorava a condição de áudio, de imagem, enfim, estamos trabalhando incessante nisso. Eu parei para ouvir, para orar, e algo que eu achei bastante interessante foi na live do Ministério Morada, do Bruno, que um dos pastores que vai ali, ele ministra, ele fala, né, na linguagem contextualizada para a igreja que eles fazem parte, para a comunidade que eles fazem parte. Ele fala exatamente a mesma coisa que eu ministrei na primeira transmissão nossa, no início de tudo isso que nós estamos vivendo. Então Deus está conosco, o Deus aqui em Pernambuco, é Deus em São Paulo, é Deus em todas as partes do mundo, tá certo? Queridos, vamos refletir um pouco nesse momento na palavra do Senhor, uma breve reflexão aqui na palavra de Deus, dizer à amada igreja, morrendo de saudade, dar um aperto, né? Dar um abraço bem apertado em cada irmão, principalmente os pequenos. Sinto saudade daquele tempo que nós entramos na igreja e ele já vem lá, já abraça o pastor. Mas breve, em Cristo Jesus, breve, nós estaremos reunidos, né, tendo esse contato novamente. Então, até lá, continua conectado nas nossas redes sociais, continua, né, acompanhando tudo que Deus está fazendo através da nossa igreja nas redes sociais. Eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia comigo no livro de 1 Reis, capítulo de número 19, a partir do verso 19. Querido, ainda falando como no crentez, né? A gente, 1 Reis, capítulo 19, a partir do verso 19. Enquanto o irmão Gledson, ele orava, Deus, né, confirma a palavra ali. O irmão Gledson é direcionado a falar sobre o profeta Eliseu. E é sobre esse homem de Deus que nós vamos refletir um pouco nessa noite, sobre a vida desse homem de Deus. Amém, Jesus? 1 Reis, capítulo de número 19, a partir do verso 19. De 19 a 20, vai estar sendo projetado aqui também. Acredito que você aí em casa consegue acompanhar, caso você esteja sem Bíblia. Vai dizer assim, a palavra do Senhor na versão King James. Então, 1 Reis, capítulo 19, verso 19. Elias partiu rapidamente dali. Encontrou Eliseu, filho de Safate, que arava com 12 juntas de bois adiante dele. E ele estava com uma 12ª. Elias se aproximou de Eliseu e lançou sua capa sobre ele. Então, deixando os bois, Eliseu correu até Elias e rogou: deixa-me abraçar e dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe. Então te seguirei. Elias lhe respondeu: vai e volta depressa. Lembra-te do que fiz contigo. Oremos por essa palavra. Pai Santo, Deus querido, estamos fisicamente, ó Deus, distantes, mas espiritualmente unidos na Tua presença por meio dessa transmissão. Que a Tua palavra vá e produza o efeito para o qual ela está sendo enviada. E aonde houver uma pessoa que ouvir, ó Deus amado, esta palavra, o Teu Espírito Santo produza vida e vida com abundância sobre o coração, a alma e o espírito dessa pessoa. No nome santíssimo de Jesus Cristo. Amém e amém. Quando Deus nos dá um sentido na vida, a eternidade passa a estar bem mais próxima de nós. Em um momento em que nós podemos parar, de certa forma, para pensar mais, para refletir mais sobre a nossa vida, nesta vida, e também para pensar um pouco como será após esse tempo em que nós passamos aqui na terra, onde a Bíblia relata que apenas 70 anos passamos com vigor e os demais anos tornam-se canseira. Eu olho para a vida do profeta Eliseu e fico a pensar
a pensar que Elias, depois de anos de serviço, agora Elias precisa passar o bastão, passar a capa, transmitir ali o seu cajado para a vida de outra pessoa, porque a vida se segue. Nós precisamos refletir, querido, que mesmo no meio de tudo isso que nós estamos vivenciando, que vai marcar a história da humanidade e a história da nossa fé como igreja, a vida, ela vai continuar. A vida, ela vai seguir e nós continuaremos vivendo a nossa vida. Logo, logo teremos que recomeçar, logo, logo retomaremos as nossas atividades. E muitas vezes a gente imagina que quando acaba-se um ciclo, acaba-se tudo. Não, Deus tem algo muito maior para nós. Ainda que alguns ciclos na nossa vida se encerrem, com certeza Deus, Ele abre outros ciclos. Novas etapas se iniciam na nossa vida. Na vida de Elias, iniciava-se um tempo de preparar pessoas para dar continuidade àquilo que Deus tinha em sua vida. Aquilo que Deus fez através da sua vida para a nação de Israel. Mas agora Eliseu entra em cena no conjunto e no propósito e no projeto de Deus em tudo isso. Um período de grande desequilíbrio espiritual, administrativo, social e econômico, entre tantos outros que Israel passou. Nós olhamos que não havia uma dinastia, reis que fossem sucedidos pelos seus filhos e mantesse a monarquia sobre uma segurança social, uma segurança administrativa, uma segurança espiritual. Porque Acabe era um rei corrompido juntamente com a sua esposa Jezabel. E o profeta Elias se esforça, se dedica. Eu estou contextualizando para você que talvez não tenha tanta familiaridade com essa passagem da Bíblia. E agora Elias, ele depois de fazer todos os milagres e os prodígios que Deus havia ordenado que ele fizesse, ele se sente cansado. Mesmo sendo um homem de Deus, mesmo sendo alguém chamado para fazer coisas extraordinárias, alguém para ser aquele que traria o avivamento sobre o povo no tempo de apostasia. Diz a palavra do Senhor que Elias fica cansado, Elias fica triste. E após sair do Carmelo, se você voltar algumas páginas, você vai identificar ali o grande milagre que Deus faz, consumindo o sacrifício ao Deus vivo. Elias sacrifica os profetas de Baal, naquele contexto, naquela época, naquela altura, isso era necessário. Elias agora se depara com uma perseguição, que não era uma perseguição apenas espiritual. Era uma perseguição política, era uma perseguição administrativa, porque caindo-se a fé no Deus verdadeiro, a nação iria ruir de vez. E diz a palavra do Senhor em 2 Reis, capítulo de número 19, versículo de 13 a 14. Diz assim a palavra do Senhor: assim que Elias percebeu aquele murmúrio, puxou a sua capa para proteger o rosto. 1 Reis, capítulo 19, versículo de número 13 a 14. 1 Reis, capítulo 19. Assim que Elias percebeu aquele murmúrio, puxou a sua capa para proteger o rosto. Saiu e postou-se à entrada da caverna. E uma voz lhe indagou: que fazes aqui, Elias? Ao que ele respondeu: sinto minhas entranhas serem consumidas por causa do ardente zelo que tenho pelo Senhor, Deus dos exércitos. Porquanto os israelitas abandonaram a tua aliança, destruíram os teus altares e mataram os teus profetas ao fio da espada. E fiquei solitário, restou somente eu, e agora procuram também tirar a minha vida. Um homem de Deus, alguém chamado para trazer avivamento, agora se encontra em um momento de fragilidade. É aqui que eu quero que você comece a refletir comigo sobre o que Deus tem para a nossa vida no dia de hoje.
Talvez você é uma mulher de Deus, talvez você é um homem de Deus, talvez você é um jovem de Deus. Mas que nesse tempo de pandemia, nesse tempo de tudo isso que nós estamos vivendo, você tem entrado em conflitos interiores dentro da tua casa. Agora a batalha não é apenas econômica, a batalha não é apenas social, a batalha não é política. Agora os conflitos que há é dentro de você. E eu quero dizer a você em nome de Jesus, pastor também é alma. Talvez você é pastor e me assiste, está passando por conflitos. Pastor também é alma. Talvez você é líder de ministério, está passando por conflitos. Você também está suscetível a cansar, a ficar triste, a pensar em desanimar. Elias não conseguia, nesse momento específico, olhar para a magnitude de tudo que Deus estava fazendo. Ele olhou apenas para a dificuldade e a perseguição de Jezabel. Não sabia Elias que existiam 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. Não sabia Elias que existia ainda 400 profetas que serviam ao Deus vivo. Eu quero dizer para você nessa noite, você não está sozinha. Você não está sozinho, meu irmão. Há muitos joelhos que não se dobraram para Baal nesse tempo. Ainda há pessoas orando pela tua vida. Ainda há pessoas esperando o final das coisas, porque diz a Bíblia, muito melhor é o final das coisas do que o início delas. E talvez você se cansou de orar por tudo isso que está acontecendo. Talvez você esteja cansado de buscar ao Senhor. Talvez você esteja olhando para trás e dizendo, tanto tempo eu te servi, Deus, e agora a minha empresa fechou. Tanto tempo, Senhor, eu venho servindo ao Senhor, sendo fiel nos dízimos, nas ofertas, no meu serviço voluntário, na minha entrega, na evangelização. E eu perdi o meu emprego. Oh, Deus. Eu quero ser profeta de Deus para a tua vida nesta noite. Não volte atrás. É o tema da nossa reflexão. Não volte atrás. O que Deus te deu foi uma palavra, e o que Ele colocou sobre a tua vida foi uma promessa, que nós veríamos todo o bem do Senhor nesta terra e não morreremos até ver todo o bem do Senhor nesta vida. E ainda que os nossos olhos não contemplem a magnitude de Deus, tudo aquilo que Ele tem em nós, certamente na eternidade, nós iremos usufruir do melhor de Deus. Não volte atrás da decisão que você tomou de servir a Deus. Não volte atrás da decisão que você tomou de andar com Deus. Não volte atrás da decisão que você tomou de ser um líder na igreja em que você está inserido. Não volte atrás da decisão que você tomou de ser um pastor, de ser um missionário, de ser um evangelista. Olha, querido, não volte atrás da decisão que você tomou um dia de dizer, Deus dos exércitos, eu irei te servir. Ainda que você esteja cansada, ainda que você esteja cansado, ainda que você talvez olhe para os lados e não veja ajuda, ainda que você olhe ao teu redor e parece que ninguém mais está na mesma conexão e na mesma visão que você, levanta essa hora, sai dessa caverna, não volta atrás, e Deus irá colocar pessoas no teu caminho. Deus irá te dar meios para dar continuidade a todas as promessas que Ele te fez. Após esse momento de frustração, de luta interior na vida do profeta Elias, diz a palavra do Senhor que Deus se apresenta a Elias. Deus está se apresentando a você nesta noite, dizendo, não volta atrás, homem de Deus. Não volta atrás, mulher de Deus. Não volta atrás, líder. É tempo de permanecer firme. É tempo de se agrupar em oração. É tempo de estar perto mesmo estando longe. No esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Diz a palavra de Deus que quando Elias não encontra mais força, Deus se torna força na vida dele. E ele diz, olha, levanta.
e ouve a minha voz, Elias. E aí Elias estava talvez imaginando que seria através de um trovão, de um terremoto, de fogo caindo do céu, porque nós estamos acostumados a coisas naturais, a manifestações naturais. Porque homem natural espera coisa natural. Homem sobrenatural espera coisas sobrenaturais. Elias conhecia o Deus que ele servia. Já tinha visto o fogo cair do céu, já tinha visto tantas coisas na vida dele, do ministério. Mas agora Deus queria apresentar-se a Elias como um murmúrio, uma brisa suave. Talvez você está esperando, sabe, aquele telefonema de alguém que você imaginou que ligaria. Talvez você está esperando algo acontecer no meio da tua comunidade. Talvez você está esperando um sinal que venha de outro lugar, de outro ser. Não, Deus está falando com você todos os dias, como uma brisa suave. Você tem ouvido a voz de Deus quando você abre a tua Bíblia pela manhã? Quando você se põe em oração e parece que está tudo em silêncio, mas não está, porque a brisa do Altíssimo está soprando sobre a tua face o murmúrio do Senhor. Elias agora contempla uma outra maneira do Deus Todo-Poderoso, do Senhor dos Exércitos, do Jeová Jireh, se apresentar a ele. E mais do que isso, Deus se apresenta a Elias dizendo: Elias, prepara-te, porque a tua missão findou. Tu vai preparar caminho para que outros dê continuidade a isso que você está fazendo. E aí é onde entra o profeta Eliseu. Diz a palavra do Senhor em 1 Reis, capítulo 19. Versículo de número 20. Então, deixando os bois, Eliseu correu até Elias e rogou: deixa-me abraçar e dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, e então te seguirei. Elias lhe respondeu: vai e volta depressa, lembra-te do que fiz contigo. Oh, aleluia. Isso é motivo de estudo de muitos eruditos, o sentido literal dessa parte C do versículo. Lembra-te do que fiz contigo, ou lembra-te do que eu te disse, ou lembra-te da ação de Deus sobre a tua vida, quando eu te cobri com a minha capa. Eliseu era alguém que o seu próprio nome já traz o sentido pelo qual os seus pais lhe deram esse nome, porque o nome na cultura judaica não era dado por acaso, não é colocado na criança por acaso, tem um sentido do que a vida daquela pessoa será. E bem diz a palavra, o nome Eliseu significa Deus é salvação. E havia salvação para aquela nação, havia salvação para aquele povo, e havia salvação no meio da casa de Elias e também de Eliseu. Eliseu significa Deus é salvação. E agora Eliseu diz: espera um pouquinho, Elias, que eu vou me despedir da minha família. Sabe por quê, irmão? Diferente de Elias, um homem de simplicidade, um homem de deserto, um homem que estava acostumado a estar isolado, o contexto de vida do profeta Elias é totalmente diferente do contexto de vida do profeta Eliseu. Pouco se sabe sobre a família de Elias e também pouco se sabe sobre a família de Eliseu, mas o pouco conteúdo que temos já nos deixa a clareza de que eram homens de Deus, com contextos diferentes. Um é chamado para deserto e o outro é chamado para palácios. Eu não sei para o que Deus te chamou, mas seja no deserto ou seja nos palácios, sirva a Deus e não volte atrás. Aqui nesse exato momento, meu querido, alguém que é criado com pai e mãe, eu sou vítima de divórcio, eu sou filho de pais separados. Hoje eu consigo dar às minhas filhas uma atenção que eu não tive quando criança.
Eu não estou dizendo que o profeta Elias vem de uma família de divórcio, não. Eu quero dizer a você que Eliseu tinha família e uma boa família. O mês de maio é o mês da família. Eliseu tinha tão boa família que ele diz, olha, Elias. E Eliseu sabia bem quem era Elias e o que Elias tinha feito com ele. A capa do profeta tinha um simbolismo para aquele contexto. E aquela capa significava autoridade, poder, unção. E a partir daquele momento, Eliseu sabia que a vida dele iria ser transformada, mas talvez ele não tinha noção da magnitude daquilo. Mas ele acreditou no que Deus fez na vida dele. Acredite no que Deus tem feito na tua vida até aqui. Não é a crise que vai te parar. Não é essa situação que determina quem você é em Deus. É exatamente aí que entra o nosso personagem da noite, profeta Eliseu. Eu quero conjecturar. Eliseu chegando em casa, dando um abraço no seu pai, recebendo um cheiro na testa como sinal de respeito e bênção, pedindo a bênção do seu pai, da sua mãe. Alguém que é criado para ser empresário, olha só. Eram 12 juntas de boi, não era uma junta de boi só. Numa época que a agricultura tinha muita dificuldade de ser exercida, numa época ainda que o capitalismo já imperava, eles tinham 12 juntas só de boi, fora os carros. Aí, eu quero imaginar aquele menino que foi criado ali para ser talvez um administrador de bens, tendo que deixar os bens para trás, porque esse evangelho hedonista que tem sido pregado aí, não é o evangelho de Cristo Jesus, não. Nós somos chamados para deixar muitas coisas para trás e seguir a um Deus vivo e real, ainda que isso custe, porque muitas vezes custa. Eu não sei o que tem custado para você servir a Deus nesse tempo, sem ter que barganhar, sem ter que negociar, sem ter que vender o teu caráter, a tua confiança. Porque no momento como nós estamos vivendo, muitos talvez já chegaram e outros chegarão para vocês com propostas indecentes, propostas indecorosas, propostas que buscam e visam minar quem você é em Cristo. Mas eu quero ser profeta de Deus para a tua vida. Não olhe atrás. Não volta. Não volta a viver essa vida, sabe, simplória, vazia e sem sentido que você tinha antes de Deus entrar por completo na tua vida e antes de você dizer, eis-me aqui, Senhor. Envia a mim, como disse o profeta Isaías. E agora, o profeta Eliseu, ele precisa queimar os carros e sacrificar os bois. Talvez até aqui, Deus nunca tenha permitido uma situação na sua vida que você precise queimar os carros e sacrificar os bois. Mas talvez agora chegou a hora de você dizer, Deus, eu não estou com o Senhor por conta dos carros. Eu não estou com o Senhor por conta dos bois. Eu estou com o Senhor por aquilo que tu és. Eliseu é criado num ambiente bom, numa boa casa, com um bom trabalho, no conforto da sua família. Mas agora o contexto muda. Eu estou preparando uma mensagem, querido. Eu quero abrir uma aspas que diz o seguinte: quando precisamos tirar a máscara. Porque tem tempo que a gente tem que colocar máscara. Eu entrei aqui com a máscara. Mas há tempo que as máscaras caem. Agora realmente era a hora daquele menino que aprendeu sobre a palavra de Deus exercitar a palavra. Era a hora desse homem de Deus tornar-se alguém autêntico com aquilo que tinha diante das pessoas. Ele é convidado a queimar os carros e sacrificar os bois. Quando Deus lhe chama para caminhar no deserto,
Aí é que nós revelamos em quem nós temos crido e como temos crido. Diz um dito popular: bom no bom é bom, quero ver bom no ruim. Elias agora chama Eliseu para sair do conforto de papai, de mamãe, do palácio, caminhar com ele no deserto. Oh Deus. Até chegar esse momento, talvez tua casa era palácio, está se tornando deserto. Te preocupa não, meu querido. O Deus do deserto é Deus do palácio. O Deus do vale é Deus dos montes. Esse ciclo vai fechar, vai passar. E Deus quer ver você do outro lado, dizendo que Ele é grande, que Ele é poderoso e que até aqui nos ajudou o Senhor. Nesse momento, eu lembro que Jó também um dia foi, por permissividade do Senhor, convidado a exercer fé no deserto. O homem mais rico do seu tempo tornou-se o mais pobre, e pobre miserável, aquele que nem saúde tinha, para tentar fazer novamente riqueza. Jó, capítulo de número 1, verso de 21 a 22, vai dizer: e exclamou em oração: nu deixei o ventre da minha mãe, e nu partirei da terra. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Louvado seja o nome do Senhor. E em todas as suas atitudes, Jó não errou nem pecou, e também jamais culpou a Deus por revés algum. Mulher de Deus, homem de Deus, você parou para assistir essa live, você está nessa live, porque Deus quer dizer a você nesta noite: toma como exemplo a vida de Jó, e não murmura, para de reclamar, para de dizer a Deus que é culpa do Senhor, que é culpa das pessoas que te amam, talvez por não poder te socorrer nessa hora de dor que você está passando. Deus sabe todas as coisas, querido. Nós conhecemos por parte e vão se revelando aos poucos. Eu aprendi na caminhada cristã, nesses poucos 17 anos que eu estou na presença de Deus, de que sempre após um deserto Deus tem preparado o banquete. Sempre depois de luta Deus tem preparado vitória. Porque Ele não perde batalha. Ele ainda é o nosso general de guerra. Eu orava, sabe, querido, por essa palavra, e Deus me trouxe à memória algo. Quando nós olhamos para todos os desafios que nós temos aqui como igreja local, do tamanho dos nossos desafios, Deus disse a mim: eu te dei uma palavra e uma promessa. Prega a palavra e vive a promessa. Deus te deu uma palavra e há uma promessa sobre a tua vida. E não importa as circunstâncias, Ele há de cumprir. Agora, os carros poderiam significar a capacidade de Eliseu de gerar renda. E os bois, a segurança que nada lhe faltaria. É mais ou menos um hino antigo que diz: olha, Eliseu, solta o cabo da nau, agora quem vai navegar com você sou eu. Agora é tempo, Eliseu, de você entender que não é os carros de boi que tem sobre o teu comando, nem é os bois que puxam os carros que sustentam a tua vida. Quem sustenta a tua vida, Eliseu, sou eu, porque eu sou salvação. Você tem pensado, meu irmão, como vai ser o teu amanhã? O teu amanhã está nas mãos do Senhor. Tão somente permanece fiel a Deus. Continua crendo nas promessas. Continua servindo ao Senhor de todo o coração. Continua dando espaço para a palavra de Deus gerar vida na tua vida. E certamente, quando tudo isso findar, você estará do outro lado, cantando o hino da vitória. Eu quero imaginar que talvez Eliseu poderia dizer: não, Elias, eu quero servir aqui, perto do meu conforto, com a minha empresa, com os carros e os bois. Mas quando alguém é chamado por Deus realmente,
as coisas do passado, as coisas materiais, as coisas efêmeras, elas perdem um sentido. Deixa eu abrir aqui para você só pensar comigo um pouquinho. Eu quero imaginar que quando Eliseu era pequenininho, o pai dele tinha uma junta de boi. Isso é conjectura, a Bíblia não relata isso. Eu quero imaginar na adolescência de Eliseu, muitos carros de boi, 5, 6. E agora Eliseu está com o pai dele aprendendo como administrar os negócios da família. E agora que Eliseu é homem formado, agora que Eliseu vê a família num tempo de prosperidade, apesar da apostasia de Israel, apesar das batalhas serem grandes pela conquista das terras, Eliseu na plenitude do seu apogeu. Papai diz, nem carro, nem boi, vem. Deus não precisa dos teus carros. Deus não precisa dos bons que você tem acumulado. É somente o teu coração que Deus quer para fazer grandes coisas na tua vida. Mulher de Deus, homem de Deus, desperta. É tempo de se aproximar do papai. É tempo de estar perto dele, independente das circunstâncias, e tão somente acreditar na promessa. Que Deus começou algo novo na nossa vida, apesar de alguns carros terem sido queimados e alguns bois sacrificados, coisas maiores tem o Senhor para nós. Eclesiastes capítulo de número 2, versículo de 24 a 25, se você pode, acompanhe comigo. Eclesiastes capítulo 2, verso de 24 a 25. Para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e se alegrar no trabalho que realiza. Contudo, compreendi que mesmo estes prazeres só podem ser concedidos pelas mãos de Deus. Pois quem pode comer, beber, trabalhar ou ter alegrias sem que tudo isso venha de Deus? Certamente, se aquilo que nós temos, se aquilo que você tem, é providência do Senhor, com certeza. Com certeza. O Deus que dá, permite que vá embora. E reconstrói, e restitui 7 vezes mais. Você crê nessa palavra? Alguém chamado para a porção dobrada não deve olhar para trás. Porque muitas vezes nós queremos viver os melhores de tempos com Deus, do nosso jeito, do jeito que a gente quer, sobre as circunstâncias que nós desejamos. Mas Deus sabe todas as coisas e maiores são os seus pensamentos do que os nossos pensamentos. E os pensamentos do Senhor para nós são pensamentos de paz e não de tribulação. Mas aí você está dizendo aí na tua casa, onde você está assistindo, pastor, começou a faltar. Pastor, acabou. Pastor, eu não tenho perspectiva. Eleva os teus olhos para os montes, de onde virá o teu socorro. O nosso socorro vem do Senhor. Eu creio num Deus que abre porta onde não tem porta. Eu creio num Deus que fez chover numa cidade desértica. E hoje eu vejo as barragens sangrando água. Oh, aleluia. Eu creio num Deus que transforma desertos em manancial. Ainda que isso leve um tempo para que a gente esteja preparado para ver as comportas se encher novamente. 2 Reis, capítulo de número 2, versículo de 9 a 10, diz a palavra do Senhor, que quando chega o tempo exato da transferência de unção, faz um pedido Eliseu a Elias. Agora começa a ficar um pouco mais desenhado, bem mais visto, o porquê Deus mandou exatamente que fosse Eliseu. Porque com Elias já andavam mais de 50 aprendizes. Mas aquele que estava lá, distante,
não sabia manejar todas as coisas, mas Deus tinha negócio com ele. Eu não sei quais são as tuas expectativas de fé, mas nessa noite começa a acreditar num nível maior de fé, porque Deus quer fazer coisas novas, grandes e maiores na tua vida, num tempo de seca. Sabiamente, Eliseu olha para Elias e diz: eu quero porção dobrada. Eu ficaria triste, sabe, se eu tivesse lido e Eliseu dissesse: eu quero todo o ouro do reino de Israel. Era tempo de deserto, bênção. Incertezas, desestabilidade, falta de estabilidade administrativa, social, espiritual, econômica. Mas quando Eliseu tem a oportunidade de pedir algo ao profeta, ele diz assim: eu quero porção dobrada. O dinheiro acaba, a porção permanece. Os bens vão embora e depois nós reconstruímos, mas a unção não, a unção permanece. Disse o apóstolo Paulo: eu sei viver bem com pouco e eu sei viver bem com muito. O que vai definir o teu bem-estar nessa hora não é quanto você tem, nem aonde você está, é se há porção, e se a porção é dobrada na tua vida para suportar. Eliseu sabia a tarefa dificílima que ele teria que carregar. Suceder um fracassado é mesmo que empurrar criança em carrinho de bebê. Mas suceder alguém que é bom, como nós diríamos no quartel, alguém padrão, alguém que tinha para dar, é preciso ter unção. Eu quero ser boca de Deus dentro da tua casa. Nós estamos no mês da família. A tua esposa, homem de Deus, está esperando porção dobrada de você nesse tempo. Os teus filhos, homem de Deus, está esperando de você porção dobrada nesse tempo. É tempo de homens de Deus, chamados por Deus, mulheres de Deus, jovens de Deus, ter para dar dentro da sua casa. Ter para dar aquilo que o ouro não compra, aquilo que a prata não compra, o shalom de Deus. Ainda dentro desse nosso contexto, 2 Reis, capítulo 5, verso 20, vai dizer assim: quando Naamã já estava a certa distância, Geazi, o servo de Eliseu, o homem de Deus, agora, Eliseu já ganha um título igual. As pessoas já conheciam Eliseu como homem de Deus semelhante a Elias. Deus não te chamou para acumular bens, Deus te chamou para ser a imagem e semelhança dele. Ainda que isso acarrete bens para nós, eu não sou contrário a gente ter uma vida boa, uma vida farta, mas muita gente estão se embebedando com isso e perdendo o foco do que é verdadeiro. Se tiver saúde e dinheiro para dar e vender é muito melhor, irmão. Mas também se não tiver, a nossa alegria, a nossa paz, a nossa esperança, a nossa confiança permanece a mesma, porque esse tempo é passageiro, essa vida é passageira. Elias foi transladado e Eliseu estava pronto para viver algo semelhante também com ele. Olha para os céus. Meu coração se inquieta a dizer a você que está assistindo essa live, estava dizendo: não quero desistir dessa caminhada, parece que depois que eu vim servir a Deus, a minha vida só dá para trás. Não, Deus está cuidando de você. Os processos de Deus, meu irmão, na nossa vida, é para que a gente cresça e amadureça. O insensato, ele julga a provação como um tempo de destruição.
O sensato olha a provação como um tempo de criar força para viver o melhor de Deus. A palavra do Senhor vai dizer que quando Eliseu, o homem de Deus, prostrou-se, o meu Senhor poupou este sírio Naamã, negando-se a aceitar dele alguma gratidão do muito que trazia. Tão certo como vive o Senhor, irei atrás dele e receberei dele alguma recompensa. Geazi não estava pronto para ser homem de Deus, mas andava com homens de Deus. Eu não quero falar sobre pastores, sobre líderes, que o texto é oportuno a isso. Eu quero falar para a gente que é filho do Pai, ovelha do Senhor. Para nós, filho. Ir à igreja, participar de culto, estar na presença de Deus não quer dizer que nós sejamos uma pessoa de Deus. Geazi, provavelmente, era um daqueles que estava com a equipe de estudantes, quando na beira do Jordão, na beira do ribeiro, Elias disse: vocês ficarão aqui e nós atravessaremos para o outro lado. Ele viu Elias estender a capa e a água parar. Ele também contemplou a volta de Eliseu sem Elias, com uma capa e a unção, porque quem tem unção tem brilho. Oh, glória! Mas Geazi era alguém que não se contentava com as coisas sobrenaturais. Geazi era alguém que estava apegado a coisas materiais. O coração de Geazi, talvez, querido, eu estou conjecturando, não estava naquilo que Deus poderia fazer na nação. O coração de Geazi não estava naquilo que Deus poderia fazer pelas pessoas. O coração de Geazi estava naquilo que Deus poderia fazer para ele. Estudando esses dias, eu revi um artigo que fala o seguinte: à medida que entra pessoas na igreja, um tanto maior sai das igrejas. E aqui eu não quero entrar no mérito se as igrejas, inclusive a nossa, boas igrejas com boas estruturas ou com organização atrativa. Eu quero entender talvez que nem todo mundo que vai à igreja, que vem à igreja, entra na igreja para servir, mas entra para ser servido. Se aproxima de Deus por aquilo que Ele pode dar, não por aquilo que Ele é. E aí é a hora, querido, que nós vemos aquele que está com Deus e aquele que anda perto de Deus e de homens de Deus. Geazi, ele, depois de ver tudo aquilo, Geazi é alguém que vai atrás. Geazi é alguém que desobedece. Geazi é alguém que mente. Geazi é alguém que envergonha a casa dos profetas. Homem de Deus, para com essas coisas que você tem feito. Mulher de Deus, ainda dá tempo para você não pegar essa lepra. Aleluia. Eu quero ser profeta através dessa transmissão para a tua vida. Conserta teu altar, mulher de Deus. Conserta teu altar, homem de Deus. Talvez dentro da tua casa, no recôndito do teu computador, do teu smartphone, do teu tablet, a igreja não te vê, as pessoas não te vê, mas o Deus que nos fez te vê. Faz cessar tudo isso que desagrada ao Senhor. Porque certamente uma hora ou a outra, a lepra chega. Não como permissividade, mas como correção. Nós vemos Geazi agora. Alguém que semelhante a Elias, isso é muito forte. Poderia ser aquele que ia dar continuidade a tudo aquilo, sabe? Assim como Eliseu foi com Elias, Geazi era alguém que estava sendo preparado para viver coisas muito maiores, mas ele não estava apegado a Deus, ele estava apegado às coisas de Deus. E o que é de Deus, o homem não toca. Anima a tua fé nessa noite, missionário do Senhor. Aquele que te enviou te sustenta, meu filho. Ô líder de Deus, você que tem servido há anos na casa do Senhor, está passando privação. O Deus que te chamou te sustenta.
não vai até Naamã barganhar do que Deus te deu. Oh Deus, você não precisa disso. Você não precisa voltar para os carros, nem para os bois, porque Deus te chamou para coisa muito maior. Eu vi uma vez o pastor Josué Brandão dizer o seguinte: Elias sabia o potencial de Eliseu, mas Elias não conhecia o coração de Eliseu. Mas Eliseu conhecia o seu próprio coração, e aí Eliseu, pá! Ele quebra os carros, queima os carros e sacrifica os bois para dizer: eu não volto atrás. Só para viver com Deus. Tudo que ele tinha, entrar no secreto. Oh. Entrar no secreto e não sair mais do secreto. Sabe por quê, querido? Nossos olhos precisam ver algumas coisas para acreditar em outras. Quem diria que nós estaríamos vivendo um momento como esse? Quem diria, querido, que de uma hora para outra, sabe, o mundo ia virar de cabeça para baixo. A ciência não tem resposta concreta. Oh. Os governantes não têm resposta concreta. Os líderes religiosos não têm resposta concreta. A única coisa de concreta que nós temos, Ele é. E a palavra dele não passará. Pode passar céus e terras, mas a sua palavra, ela permanece para todo o sempre. 2 Reis, capítulo 2. Se você pode, acompanha. Verso 18. Eu estou indo para o final da mensagem, não sai da transmissão. Deus ainda quer fazer algo na tua vida. 2 Reis, capítulo de número 2, versículo de número 18. Diz assim a palavra do Senhor. 2 Reis, capítulo 2, verso 18. Diz assim: voltaram para junto de Eliseu, que tinha permanecido em Jericó, o qual lhes admoestou: não vos dissera eu que não fosses? Quando o corpo de Elias é trasladado, aqueles homens não acreditaram naquilo, porque para nós ainda hoje é difícil, se não tiver os olhos abertos pelo Espírito, acreditar em arrebatamento. Nossos olhos estão muito fixados, os olhos das pessoas estão fixados a coisas que ela pode tocar, a coisas que pode se ver, a coisas que pode se ter nas mãos. 50 seminaristas, eles olham para Eliseu e dizem: cadê o corpo? E Eliseu disse: subiu nos carros de fogo. Oh glória! E eles dizem: não, homem de Deus, deixa-nos procurar o corpo. Eles já tinham visto fogo cair do céu, já ouviam falar, sabe, que o fogo havia consumido os soldados e as tropas de Acabe. Eles já tinham ouvido que a chuva caía sobre a palavra de Elias, mas corpo transladado, arrebatamento, que é isso? Não. Eles precisavam contemplar. E depois de muito insistir, porque tem gente que precisa ver para crer, Eliseu diz: vai para que vocês contemplem com seus próprios olhos. Há um tempo atrás nada disso era real. Poderíamos dizer que é um sonho ou um filme de ficção, mas não é, é real. E tão real como é o tempo que nós estamos vivendo, de uma hora para outra, será também um arrebatamento da igreja. E muitos talvez não estarão preparados nem para ver, quanto mais para ser. E que Deus tenha misericórdia de nós. E Eliseu agora está ali sentado, esperando eles voltarem, depois que eles com seus olhos contemplaram que Deus é Deus poderoso,
3 dias, 50 homens procurando um corpo, não acharam, retornaram. E Eliseu, sentado como estava, disse: eu não disse a vocês que não fossem. Foi Deus quem fez, meu querido. E quando Deus faz, é bem feito. Ele não deixa nem cicatriz. Essa doença não é para a tua morte, mulher de Deus. Essa doença é para que a glória do Senhor seja revelada na tua vida. Eu quero pensar ainda que o trabalho de Deus na vida de Eliseu daria muitos frutos e por longo tempo. Se nós estudarmos com um pouquinho mais de cuidado as passagens que relatam a história e os feitos de Eliseu, são cerca de 50 anos de ministério, servindo a 7 reis, e o dobro de milagres de Elias. Queima os carros e sacrifica os bois, porque o que Deus tem para você é muito maior do que tudo aquilo que está se acabando e ficando para trás. Um novo tempo, novas experiências, uma nova unção, uma porção dobrada. Quando todo mundo achar que após os carros serem queimados e os bois serem sacrificados, nada te restará, Deus suscitará unção dobrada sobre a tua vida para feitos ainda maior. Você crê nessa palavra aí onde você está, glorifica o nome do Senhor. Celebra o nome do Senhor. Afunde os barcos que possam levar você para longe da vontade de Deus. Estou encerrando essa reflexão, pequena reflexão. Afunde os barcos que possam levar você para longe de Deus. Trazendo para o Novo Testamento. A gente pode imaginar um mestre pobre com muitas incertezas no caminho. Lucas capítulo de número 4, versículo de 27 a 28, vai dizer que estando Jesus em Nazaré, aqueles que caminharam com ele não conseguiam crer que ele era. E Jesus, após ter ministrado, e aqueles homens não acreditando na palavra, Jesus diz o seguinte: assim também no tempo do profeta Eliseu, haviam muitos leprosos em Israel, mas nenhum deles foi purificado, a não ser Naamã, o sírio. Então todos os que estavam na sinagoga foram tomados de grande raiva ao ouvirem estas palavras. Jesus estava dizendo assim: aqueles que estavam lá em Israel, que era do corpo, que fazia parte da promessa, que sabia do Deus de milagres, não acreditava. Então Deus foi anunciado àqueles que não serviam, para que a glória dele se revelasse no incrédulo, que passou a crer. Tem muita gente que vai lotar esse lugar, que vai lotar outros lugares, quando tudo isso passar. Porque ao invés de olhar para a terra, está olhando para o céu. Não vinha à igreja, não servia, não conhece Bíblia, não lia a Bíblia, mas nesse tempo agora, colocou uma fé no seu coração de que só Deus, só Ele é resposta. Só Ele purifica da lepra. Só Ele salva, só Ele é o caminho, só Ele é a verdade, apenas Ele é a luz e sal. Outros ficarão vendo muitos Naamãs e muitos leprosos sendo purificados, sem nem fazer parte da aliança anterior ao tempo de crise. Enquanto você olhar para os barcos, não conseguirá ver a imensidão do mar e da terra. João capítulo 21, verso 3. Nós vemos semelhante situação. Só que agora, graças a Deus, era no tempo da graça. Porque se fosse no tempo de Elias e de
Simeão, Pedro disse-lhes: vou pescar. E eles o encorajaram, a turma todinha, viu? A patota dos discípulos de Jesus, os apóstolos. Nós vamos contigo também. Saíram e logo entraram no barco, mas nada, naquela noite, nada pegaram. Quantas vezes nada você vai pegar para que você entenda que Ele é Deus? Quantas crises você vai ter que passar para que você entenda que Ele é Deus? Quantas vezes Deus vai ter que mudar a tua situação para que você entenda que Ele é Deus? E que não é o que você tem nem quem você é que define Ele em você, mas é o quanto nós depositamos nele fé, confiança e esperança. É o tempo que Deus está dando a você, semelhante ao que Ele deu a Pedro, uma nova pescaria sem nada, para que você vá aos pés dele. E lá, lá, o peixe já está tratado, a brasa já está queimando, tem mel, tem um bocado de pão. Oh Deus. E Ele parte sem desigualdade esse pão. E a cada um Ele dá conforme a sua graça, o seu poder, a sua bondade. Afunde os barcos que possam levar você para longe de Deus. Está na prova, abraça, mas não larga Jesus. Ele não afunda. Você esqueceu que Ele anda sobre as águas, meu querido? Que as tempestades se acalmam quando o Mestre chega. Porque Deus nos chamou para o sobrenatural, não para coisas naturais. No natural você ia bem com Deus, e agora? No sobrenatural. Ou você vai se agarrar nos carros de boi, ou você vai se agarrar nos bois, ou você vai se agarrar nos barcos. Ou talvez você vai largar os barcos, você vai largar os bois, você vai largar os carros e vai se agarrar aos pés do Mestre. Vai se abraçar com Ele dizendo: eu conheço, eu sei quem é Ele. E na presença dele você não precisa de etiqueta, você não precisa fazer um personagem. Na presença dele você pega ali a túnica que estava molhada mesmo, largada, e vai de encontro a ele como Pedro fez, entendendo: eu errei de novo, eu queria pescar de novo, mas ele está lá, ele está me esperando, ele já preparou uma mesa. O alimento necessário. Oh Deus. Eu nunca vi um justo sem resposta, nem a sua descendência mendigar o pão. Confia no Senhor teu Deus, no pouco ou no muito, Ele é Senhor na nossa vida, irmão. Não volte atrás. 1 Coríntios capítulo 1, verso 18. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que não estão sendo destruídos, porém para nós, que estamos sendo salvos, é o poder, dínamo de Deus. Está todo mundo dizendo que vai acabar nessa destruição. Eu vou dizer a você, esse dezembro ainda você canta. Eu estou sobre uma promessa, e quem está sobre uma promessa é como uma mãe que aguarda um filho. É ano de celebrar com júbilo, eu não abro mão disso. Disse certa vez o profeta Abacuque: ainda que os animais fujam do aprisco, ainda que não haja celeiros, ainda que os celeiros estejam vazios, ainda que não haja fruto na videira, eu todavia confiarei no Deus. Era para você mesmo essa palavra, era para mim também.
1 Coríntios capítulo 3, verso de 18 a 19, diz assim a palavra do Senhor: ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Pois está escrito: ele apanha os sábios na sua própria astúcia. Fecha teus olhos. Aí onde você está. Diga dentro do seu coração nessa hora: eu não volto atrás. Não desista. Porque Deus não desistiu de mim, Ele não desistiu de você, Ele não desistiu de Eliseu, Ele não desistiu de Pedro, Ele não desistiu de João, Ele não desistiu de Paulo, Ele não desistiu de Madalena, Ele não desistiu de nós. Não volte atrás. Eu sei, meu filho, que talvez está doendo. Você passou uma vida inteira construindo. Você passou uma vida inteira projetando. Aquele que prometeu é fiel. Pai Santo, aí exatamente sobre essa pessoa, toca como uma brisa que levantou o profeta Elias. Toca como uma capa que desceu sobre Eliseu. Toca, Pai, como um sinal de esperança, como foi sobre o apóstolo Pedro. Mas não deixe essa pessoa perder o sinal e a direção. E se porventura ela estava afastada ou ainda não havia feito aliança contigo, agora, Pai, renova os votos. Põe aliança no dedo e chama para a festa, para comemorar. Porque o deserto passa, a crise passa, mas o Senhor permanece para todo sempre. Cumpre teu propósito através dessa palavra na vida dessa pessoa que assiste nessa hora. E gera vida na vida dela. Em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Estamos encerrando mais um culto. Eu quero convidar você, se porventura você tomou essa decisão com Jesus, ou você retornou para os caminhos do Senhor, que você possa acessar o link que vai estar disponível para você após essa ministração, na barra dos comentários, e você possa preencher a ficha de inscrição. Se você estiver próximo a nós iremos dar um jeito de entrar em contato com você, de contactar você, de acompanhar a sua vida. Se você estiver um pouquinho distante, nós vamos direcionar você a uma igreja séria, uma igreja que tem compromisso com a palavra de Deus, uma igreja que não vai querer roubar de você aquilo que Deus te deu. E que no nome de Jesus as promessas do Senhor, elas se cumpram em sua vida. Nós também queremos deixar o número do WhatsApp da igreja. Através desse WhatsApp, você vai estar entrando em contato com uma diretoria, com a junta administrativa da igreja. E lá você vai ser encaminhado às áreas específicas do nosso corpo. Secretaria, tesouraria, o serviço de econômicos, todos os trabalhos da igreja. Você tem acesso através desse WhatsApp. O DDD é 87 9 81 16 96 70. Vou repetir novamente, na barra do teu vídeo vai estar passando esse número. DDD é 87 9 81 16 96 70. Esse número é o WhatsApp da nossa igreja. Se você quer novamente andar com Deus, ou se você não estava distante do Senhor, mas estava sem um lugar de abrigo, eu te convido a fazer parte da nossa comunidade, da Igreja do Nazareno. O nosso lema é ser conhecido como um lugar chamado Esperança.
e que essa esperança também chegue ao teu coração. Eu quero agradecer a todo o departamento de comunicações da igreja que tem se desdobrado. E certamente até o final desse mês a gente resolve esses lags que dificultam uma melhor qualidade na transmissão. Agradecer a cada jovem que faz parte dessa equipe. O pastor está muito feliz com você e eu acredito que Deus também pelo esforço que vocês têm tido. Você que está aqui com a gente, terça-feira, tem um tempo de esperança, às 18 horas. Na quinta-feira, vamos crescer juntos na palavra. Eu tenho um estudo de Deus para a nossa vida. No sábado, através do Instagram, tem live, tem palavra de Deus. E no domingo, nesse mesmo horário, às 18h30, iniciamos mais um tempo de reflexão. Eu quero que você aí onde você está, você possa colocar a mão no teu coração. E que o poder de Deus, o nosso Pai, o amor do seu Filho, Jesus o Cristo, e as santas e divinas consolações do Espírito Santo, repouse sobre tua vida, sobre a tua casa, sobre tua família. E que no nome de Jesus, essa palavra que foi semeada sobre ti, produza fruto. E esse fruto possa germinar e dar continuidade a tudo que Ele tem sobre cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Tenha uma semana de vitória. Nos vemos durante a semana. Fique conectado nas nossas redes sociais. Um abraço. Que Deus vos abençoe.